Você já parou para pensar que às vezes Deus nos tira de onde estamos para nos usar de uma forma ainda mais poderosa? É exatamente isso que aconteceu com Ezequiel, uma história incrível que preciso compartilhar com você hoje. Ezequiel era um jovem sacerdote, nascido em uma família respeitada de Jerusalém. Seu próprio nome já carregava um propósito: Deus fortalece. Desde pequeno, ele foi preparado para servir no templo, conhecia as Escrituras como a palma da sua mão e tinha seu futuro todo planejado. Mas sabe aqueles momentos em que a vida dá uma reviravolta completa? Foi isso que aconteceu quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém. Ezequiel, junto com milhares de outros judeus, foi levado para o exílio na Babilônia. Imagine só, tudo que ele conhecia, tudo que havia planejado ficou para trás. E é aí que a história fica ainda mais interessante. Aos 30 anos, exatamente quando deveria começar seu serviço como sacerdote no templo, Deus tinha outros planos. Em vez de ofertar sacrifícios em Jerusalém, Ezequiel recebeu um chamado diferente: ser a voz de Deus entre os exilados. As visões que Deus deu a Ezequiel eram simplesmente extraordinárias. Ele viu uma carruagem celestial com criaturas impressionantes, rodas dentro de rodas, uma manifestação da glória de Deus tão impactante que é difícil até de descrever. E sabe o que isso mostrou? Que Deus não estava limitado ao templo em Jerusalém. Sua presença podia ser sentida até mesmo na terra do exílio. O mais fascinante é como Deus usou Ezequiel para trazer tanto advertência quanto esperança. Sim, ele teve que dar mensagens difíceis sobre o juízo que viria, mas também trouxe promessas incríveis de restauração. Lembra daquela famosa visão do Vale de Ossos Secos? Uma imagem poderosa de como Deus pode trazer vida mesmo nas situações mais impossíveis. É exatamente sobre essa visão que quero falar para você. Imagine-se em um vale sombrio, repleto de ossos espalhados por todos os lados. Não há vida, não há esperança, apenas silêncio e morte. Foi exatamente nesse cenário que Deus levou o profeta Ezequiel. Mas ali, naquele lugar de total impossibilidade, o Senhor mostrou que Ele é capaz de trazer vida onde só existe morte. Essa visão do Vale de Ossos Secos carrega uma mensagem poderosa para nós ainda hoje. Você acredita que Deus pode transformar morte em vida? Essa foi a lição que o profeta Ezequiel recebeu ao ver um vale de ossos secos. Uma cena impossível aos olhos humanos, mas que revela o poder do Deus que restaura tudo. A visão do Vale de Ossos Secos, relatada em Ezequiel 37:1-14, é uma das mais impressionantes e simbólicas experiências espirituais da Bíblia. O profeta conta que foi levado em espírito pelo Senhor a um vale repleto de ossos. Não eram ossos quaisquer, mas ossos sequíssimos, sinal de morte completa, de algo que já não tinha qualquer esperança de vida. Deus o fez andar em meio àquele cenário desolador, permitindo que ele visse com clareza a realidade. Não havia força, carne ou alento, apenas restos espalhados e ressecados. Então, Deus lhe fez uma pergunta direta: Filho do homem, poderão viver estes ossos? Ezequiel, sem ousar responder com sua própria lógica, entregou a questão ao Senhor. Senhor Deus, tu o sabes. Deus então o ordenou a profetizar sobre os ossos. Ao proclamar a palavra do Senhor, houve um ruído, um mover. Os ossos começaram a se ajuntar, osso com osso, surgiram tendões, carne e pele. Mas ainda faltava algo essencial: o espírito de vida. Então Deus disse: profetiza ao Espírito. E o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Deus revelou a Ezequiel que aqueles ossos secos representavam a casa de Israel, que dizia: nossos ossos estão secos, nossa esperança pereceu, estamos exterminados.
O povo de Israel estava em exílio na Babilônia, vivendo como mortos espirituais, sem esperança, sem pátria, sem templo e sem identidade. Era como se tudo tivesse acabado. Porém, através dessa visão, Deus lhes mostrava que Ele tinha poder de restaurar, dar vida e trazer esperança onde só havia morte. Essa não era apenas uma promessa de restauração física, o retorno à terra de Israel, mas também uma promessa espiritual. Deus colocaria seu espírito neles para que realmente vivessem como seu povo. E uma pergunta ecoa em minha mente. Mas o que Deus queria mostrar através dessa visão? Que Ele é o Senhor da vida. Nem a morte é limite para o seu poder. Que Israel não estava abandonado. Mesmo no exílio, Deus tinha um futuro preparado para eles. Que a restauração não vem da força humana, mas da palavra e do Espírito de Deus. Que o impossível é o campo de ação de Deus. Ossos sequíssimos não podem viver por si, mas pela ordem divina se tornam um exército poderoso. A mensagem principal é clara. Deus é capaz de transformar morte em vida, desespero em esperança e ruínas em vitória. O Vale de Ossos Secos é o retrato do que o homem é sem Deus, vazio, sem vida, sem futuro, mas também é a prova de que, quando o Espírito Santo sopra, tudo se renova. Essa visão fala diretamente conosco nos dias atuais. Nossas situações impossíveis. Quando tudo parece acabado, Deus ainda pode agir. A vida espiritual. Quantas vezes alguém se sente seco por dentro, distante, sem forças para orar ou crer? O Espírito Santo é quem restaura e reacende a vida espiritual. A igreja. Por vezes, comunidades de fé podem parecer frias e sem vida, mas a palavra e o Espírito têm poder para levantar um exército vivo e atuante. Esperança para o futuro. Em meio às crises do mundo, Deus continua sendo aquele que sopra vida e levanta seu povo para cumprir sua vontade. A visão do Vale de Ossos Secos não é apenas uma lembrança histórica, é uma mensagem viva para cada geração. Ela nos mostra que, por mais impossível que seja a situação, quando a palavra de Deus é proclamada e o Espírito sopra, a vida sempre vence a morte. Deus mostrou a Ezequiel que nada está morto demais para ele restaurar. E a pergunta que fica é: você crê que o mesmo Deus ainda pode soprar vida sobre a sua história hoje? Se esse vídeo tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem de esperança. Ative o sininho, inscreva-se no canal e deixe seu comentário. Juntos, vamos espalhar a mensagem de que com Deus sempre há esperança. Até o próximo vídeo. E lembre-se, não importa quão seco esteja seu vale, Deus pode fazer brotar vida nova.